Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Alphaville, nossa União Feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Programa Mais Delas começando a partir de agora e nós vamos falar sobre um assunto bem especial. Paz do Senhor, Alessandra, tudo bem? A paz do Senhor, Josi, que bom estar com você, que bom estar com vocês. Nós vamos dar continuidade na nossa campanha Mães de Joelhos. Não desiste do seu filho, é o tema de hoje. Isso mesmo, e você pode aí já compartilhar com as suas amigas no seu grupo da igreja, grupo da família, do círculo de oração, grupo que você faz parte aí, para também abençoar outras mulheres. E se você estiver fazendo a campanha junto com a gente, não esquece de comentar aí nos comentários, né, dizer como tem sido bênção já. A gente ama ler e responder os seus comentários. Então, por favor, comente aí. Acompanhe com a gente agora mais um dia da nossa campanha. Nós estamos agora, então, nós vamos começar falando da nossa campanha, Mães de Joelhos Diante do Pai. Como já dissemos, semana passada nós iniciamos essa campanha tão abençoada que Deus colocou no nosso coração. Um propósito diante do Senhor. Eu sei que você, mamãe, nós falamos semana passada, nesse mês, do Dia das Mães, é nós que queremos ganhar o presente, né? Mas qual é o maior presente de uma mãe? É ter o seu filho abençoado, bem-sucedido, caminhando bem na presença do Senhor. Então, esse é o presente. Para isso acontecer, nós temos que estar com os nossos joelhos dobrados. E é por isso que nós começamos esse propósito. Nós preparamos uma apostila, com alguns tópicos, que nós vamos falar durante algumas semanas. Mães de joelhos e como que a pessoa pode conseguir essa apostila. Então, se você tem interesse de ter essa apostila, de repente para fazer um estudo com as suas irmãs aí no Círculo de Oração, você que é de outras cidades também, a gente pode estar enviando então a apostila. Você entra em contato pelo direct do Instagram, o Instagram da Alphaville, ou você pode já solicitar aí pelo chat, Você diz, olha, eu sou aqui da cidade tal, eu queria fazer esse estudo com as irmãs da minha igreja, então você já entra em contato e a gente vai enviar para você a apostila. Isso aí, com todos os temas, E nós vamos falar sobre mães que é o Facebook da Alphaville, tá? Isso o Facebook aí, da Alphaville. Da Alphaville. Fica mais fácil para a gente localizar ali os recadinhos. Semana passada nós falamos mães de joelhos, conhecem os seus filhos, E para começar essa campanha, nós fazemos assim, preparamos para as irmãs do nosso grupo do Círculo de Oração para fazermos junto, ou você pode fazer sozinha na sua casa também. A apostila, toda semana nós vamos estar falando um tema. Vamos dizer que é no seu círculo de oração. Você vai presentear as irmãs com uma apostila. E nós fazemos também, para estimular a fé. Mães de Joelhos fala de oração, de joelhos dobrados. Semana passada eu mostrei essa almofadinha aqui, ó. Ela é feita de TNT com enchimento aqui. Ela tem um bolsinho aqui, ó, que nós preparamos. Para quê? Para você preparar, Você prepara uma cartinha, escreve o nome do seu filho, o que ele quer, ou pede para ele. Nós temos, uma abençoada aí que adora uma sala de vídeo, a Thaisa, mulher de Deus. Ela postou lá, o meu filho preparou uma cartinha e ela colocou, no bolso, como pedido do filho. Como coloca os no sonhos bolso. dele, Isso Isso é interessante, que se você conversar com teu filho, ele pode dizer aquilo que ele deseja que você ore, pelo que você quer que eu ore, meu filho? Então ele pode dizer para você, ele pode escrever ou você pode escrever. Isso é muito interessante. Aí você vai, a sua almofadinha de oração. Então é o propósito, Você vai dobrar o joelho, vai colocar o braço, vai orar, Essa almofadinha será ali, o seu para todos os dias da campanha. Ou você pode fazer esse modelinho. Esse modelinho eu fiz lá na nossa congregação. É lindo demais, eu amei. Lá no Profipo, quero agradecer a Adriana que se empenhou. Olha só, tem um lacinho aqui, bem bonitinha, parece uma bolsinha. Olha que coisa mais feminina. Sim, lindo. E daí você abre ela, olha só, aqui dentro tem o bolsinho. Olha lá, aqui dentro tem o bolsinho que você coloca o pedido conforme falamos, para você dobrar o seu joelho ali,
certo? Olha, que linda. E depois você fecha e coloca na sua bolsa. Bonitinha? Dá para levar para a igreja também, Isso né? aí. Essa almofadinha achei muito legal. Esses são os modelinhos que nós temos para você fazer aí na sua congregação. Você, né, dirigente do ciclo de oração, pastora, aí você pode fazer esses modelinhos, presenteia a irmã, um mimo, né? Sim. Nesses dias tão difíceis, dar um mimo para elas e elas vão levar todo dia da campanha. Eu sempre faço assim, no final da campanha, a última oração, a gente dobra o joelho ali em cima e pede ao Senhor. Né? Eu sei que Deus é um Deus que pode todas as coisas e faz milagre na nossa vida. E semana passada nós falamos, né, vou repetir, mães de joelhos conhecem os seus filhos. As 5 linguagens do amor. E já vimos muitas mães compartilhando. Talvez você não assistiu e está assistindo hoje. Você pode assistir o programa da semana passada, da sexta-feira, está lá na página da Alfadville, no YouTube também, né, no dia 1º de maio. E você assiste e pode fazer essa semana, começar, né, o primeiro dia fazendo, exercendo com seus filhos as 5 linguagens do amor. E hoje nós vamos falar, mães de joelhos, não desiste dos seus filhos. E para isso nós vamos ler um texto que está em 2 Reis. Você quer que eu leia? Pode ler, por favor, porque as minhas vou vistas ler. não me ajudam. 2 Reis 4:37, né? A Bíblia diz assim: ela entrou, prostrou-se a seus pés e curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Essa passagem está falando a respeito de uma mulher que nós já, inclusive, mencionamos aqui outro ela. dia, mas tem tanta riqueza na história dessa mulher que nós vamos usar ela novamente aqui, que é a sunamita, né? A sunamita que acolheu o profeta na sua casa, né? Preparou um quarto especial para receber esse profeta que ela via passando na rua, né? Um homem de Deus, e ela escolheu reservar um lugar da sua casa para que esse homem viesse e pudesse descansar. E fazendo isso, ela profeticamente, vamos dizer assim, preparou um lugar para a presença de Deus dentro da sua casa, né, Alessandra? Eu gosto sempre de falar, quando nós fazemos algo para o Senhor voluntariamente, com o coração aberto, não é troca. Ela talvez pensasse, eu vou fazer um quartinho porque eu vou receber alguma coisa. Não é troca. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Se a pessoa fez voluntariamente, com o coração aberto, querendo agradar o Senhor, Deus, eu acredito nisso, como diz a palavra do Senhor, Deus se levanta do trono e tem prazer em abençoar. E aconteceu com ela, uma esposa sábia. A Bíblia diz que ela chama o seu esposo e eles conversam, né? Senti desejo de fazer um quarto aqui, colocar uma cama, colocar uma mesa, uma cadeira, com todos os detalhes que nós, mulheres, sabemos que é necessário, né, para um conforto dentro de um quarto. E o profeta dentro desse quarto, né, Josi, conversando com Geazi, a Bíblia diz que ela não está faltando nada, é uma mulher bem-sucedida, eu não senti. E Geazi, um rapaz muito observador, observou que não tinha brinquedo, né, pela casa, observou que não tinha barulho, bagunça. Ela não estava meio estressada. Estava tranquilo demais. Ele diz, eu observei que essa mulher não tem filho. E o profeta chama ela. A Bíblia diz que ela chega, né, no quarto, se encosta na porta do quarto, e ele pergunta, você, né, está faltando alguma coisa? Ela diz, não, eu estou muito bem. Ela diz, eu habito no meio do meu povo, né? Eu estou bem, estou tranquila, está tudo certo. Mas naquele momento eu acredito que essa pergunta veio para ela, mas como uma pergunta de Deus. Perguntando para ela não aquilo que ela necessitava, porque ela não necessitava de nada naquele momento. Ela tinha tudo, ela tinha casa, ela tinha bens, ela tinha um esposo. Mas Deus, quando induz o profeta a fazer essa pergunta, ele está querendo dizer, eu quero saber aquilo que você deseja no teu coração. E essa é uma pergunta diferente, né? Talvez ela nem mais pensava em ter o filho, porque a Bíblia diz que já tinha passado, né? Passado o tempo, ela já era uma mulher de idade avançada. Então, o que falta? Talvez viesse à mente dela um filho, mas como um filho? Já não tem mais oportunidade, não tem como eu ter um filho, então eu nem vou falar sobre isso. O restante eu tenho tudo, Deus me deu tudo, Deus prosperou a minha vida, né? Deu um esposo abençoado, deu uma casa abençoada, eu estou bem, porque isso é impossível. Né? E a gente abre essa palavra dizendo, talvez você está olhando e Deus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? Né? O que você quer?
Aí você pode pensar, mas isso que até lá eu nem quero pensar nisso, é muito impossível acontecer, é impossível demais acontecer isso que eu estou pensando. Deixa para lá. Não, não preciso de nada. Deus faz o impossível. Receba isso em nome de Tanto que Jesus. quando o profeta pergunta para ela, né, fala para ela sobre o filho que ela iria receber, ela diz, não mintas para mim, né? Porque já ela não acreditava, mas lá no Parecia fundo uma brincadeira, parecia né? brincadeira, mas lá no coração dela era algo que ela desejava, né? Eu Não acho- acreditava, mas desejava ter. porque a gente fala, não, não, tá brincando. Tipo, Mais não ou menos nesse acredito. sentido, né, que ela falou. O não acredito está acontecendo, né? Porque ela sabia que o profeta era um homem de Deus, né? E por isso ela o hospedou na sua casa, porque ela sabia que tudo que ele falava, Deus, né, através da boca dele, cumpria as palavras. Então ela, meu Deus, é uma brincadeira? Não, não é brincadeira. Vai acontecer, né? No período certo vai acontecer. E ela se apegou a isso, e ela ficou grávida. Ficou grávida e eu acredito assim que ela deve ter ficado maravilhada. Eu quero só puxar aqui um ganchinho para mim, porque tinha muita dificuldade de engravidar, inclusive eu sofri uma perda, né? Antes de ter os meus filhos. E a notícia mais linda que eu recebi na minha vida foi o dia em que eu fui fazer o ultrassom. E com aquele medo, e o médico disse, é gêmeos. Aí até hoje eu falo para eles, filho, a mãe orou, meus filhos, a mãe orou tanto, a mãe queria tanto que Deus está bom, minha filha, eu vou mandar 2 de uma vez. Então eu imagino a alegria dessa mulher que durante muitos anos, quem sabe ela desejou e chegou o período que ela já não acreditava mais, mas de repente ela recebe isso que ela tanto sonhou. Então eu fico imaginando a alegria dela de ver aquele barrigão crescer, daquela criança nascer, aprender os primeiros Cada passos. enxoval que ia né? fazer, né? Cada Imagina. roupinha que ia comprar. Meu Deus, deve ter sido, né? Sentindo como mãe, né? Quando a gente recebe aquele papel escrito positivo. Meu Deus. É algo assim, é o maior presente. A gente já faz planos assim, quando ele tiver com essa ideia, planos assim para a vida toda, a gente já planeja. Bem assim não é? mesmo, mãe é assim. E essa mãe foi isso, ela já começou a planejar, vou fazer isso, ele vai estudar para isso, quando ele casar, ele vai me dar netos, a minha família vai crescer, e foi crescendo, não tinha ultrassom, então até os 9 meses ela não sabia se seria menino ou menina. Não sabia, era surpresa. E quando nasceu um menino, né, para o povo de Deus, ali para o povo de Israel, era uma alegria, né? Um menino que ia levar o nome da família adiante. Então, para ela, ainda foi um presente maior ainda. E daí vai passando a história, a Bíblia diz que um dia, né? E às vezes na nossa vida também tem sempre esse dia, né? Aquele dia que marca, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa. Mas no caso dela, esse dia foi um dia que marcou muito, porque esse menino estava lá trabalhando e talvez ela levantou de manhã num dia comum, né? Comum. Arrumou lá a comidinha, leva para você comer lá com o teu pai, né? Um beijinho de mãe, né? Pode ir lá, vai com o pai, né? Um menino bem instruído, porque desde, né, já vê ali adolescente, já estava indo trabalhar com seu pai, um menino interesseiro, em ser bem-sucedido, né? A gente vê já o exemplo de mãe que é, né? De instruir nessas coisas. Arrumou, vai meu filho, um beijinho de mãe, né? Uma palavra de carinho, e o menino foi. E chegando lá, ele começou a sentir uma dor muito forte na cabeça, né? E ele dizia, né? A Bíblia fala que ele dizia, ai minha cabeça, né? A Bíblia descreve isso. E na Bíblia não tem nenhuma palavra em vão ou jogada no vento. Então a gente acredita que deve ter sido uma dor muito forte para mencionar ele falando 2 vezes isso. E o pai dele manda ele para a mãe, né? Para aquela mãe, sabe aquela mãe que cura com um beijinho, né? Quando está machucado, vai lá, pega no colo. Quem sabe o pai disse, ela sabe lidar melhor com isso do que eu. Eu acho que assim, né? muitas mamães, né, vão se identificar, né? O filho está doente em casa, está brincando com o pai. Ai, que remédio. Já liga para a mãe, olha o que eu dou, né? A mãe que sabe. Tem uma historinha bem que diz sobre isso, né? A mãe é o chamado o dia inteiro, né? Daí quando vai chamar o pai, né? Mãe, cadê meu tênis? Mãe, cadê isso? Mãe, cadê minha roupa? Mãe, cadê minha comida? E daí quando chama o pai é o quê? Pai, cadê a mãe? Minha mãe? Então, muitos pais, né, se identificam com essa história. E aconteceu aqui. Ele olhou, não sei o que fazer,
né? Então chamou um dos seus empregados e disse: leva para a mãe. A mãe vai saber como direcionar isso, o que fazer, para quem mandar, o que tem que fazer agora, é só a mãe que pode fazer. E a Bíblia fala que ela então colocou ele no colo, né, Alessandra? E eu não sei o que ela fez antes, não sei se ela deu um chazinho, não sei o que, mas que ela pegou seu filho e colocou ele no colo. E isso a gente já mencionou na semana passada, que é uma das linguagens do amor. É quando o filho não está legal, não está bem, você traz ele para perto de você. Você colocar ele sobre o teu colo, e quem sabe ela foi falando, ela foi orando, né? Porque ela era também uma mulher que tinha intimidade com Deus e foi colocando ele ali e buscando a Deus, ou buscando uma solução para aquele problema. E ela, com aquele carinho, com aquela maneira que ela acolheu ele, ela pensou: meu filho vai ficar bom. Ela estava sendo otimista, meu filho vai ficar bom. Mas não foi isso que aconteceu na hora, E quando né? coloca sobre o colo, a gente imagina a cena, ela sentada, né? Vamos imaginar aí na sua sala, no sofá, né? E traz ele, né? Senta, coloca no colo. Então, podemos observar que é sobre os joelhos. Isso O mesmo. colo, né? Pertinho ali dos joelhos. E é essa a campanha, Mães de Joelhos, né? É colocar nos joelhos, até onde está o teu alcance. Né, e abraçou, era um menino já adolescente, então não era um bebezinho de colo que ela podia ninar. Sentou ele e abraçou. Né, talvez deitou a cabeça dele no seu ombro, né, e juntinho, orando ao Senhor, pedindo: Senhor, eu sei que vai vir a cura, algo vai acontecer, mas a Bíblia diz que ao meio-dia, né, ela ficou de manhã até ao meio-dia sobre os seus joelhos, orando, clamando, mas ao meio-dia o menino veio a falecer. Os sonhos parece que tinham acabado. E agora? A mãe orou, a mãe buscou, estava no joelho, mas não aconteceu, as coisas não aconteceram da forma que ela queria. Não parece uma decepção, não parece uma frustração? Eu quero dizer para você, mamãe, que está aí nos acompanhando, né, ouvindo esta palavra e pensando: mas eu orei, mas eu instruí, mas eu falei, mas eu ensinei, eu levava o meu filho na escola dominical, eu levava o meu filho para a igreja, e olha como que está, olha o que está acontecendo. Parece que você perdeu a batalha. Mas nós estamos aqui nesta manhã pelo nome de Jesus, e dizendo para você: há poder no nome de Jesus, e há poder na tua oração. Mães de joelhos, não desiste. E essa mãe não desistiu do seu filho, mesmo que a situação parecia perdida para ela, mas ela entendia que ela estava crendo e cria num Deus sobrenatural, que fazia o impossível na vida dela, porque deu a ela um filho, mesmo ela não podendo gerar, já avançada de idade. Então ela acreditou: eu vou fazer alguma coisa, eu vou atrás daquele que me fez a promessa, que é o Deus dos deuses. E ela podia ter marcado o enterro dele, né, Alessandra? Né? É. O natural, né? Quando nós olhamos com os olhos naturais, nós podemos ver essa mãe e pensar: meu Deus, que mulher doida. Ela viu seu filho morto, né? O que ela precisava fazer era marcar o enterro. E às vezes alguém chama você como mãe de doida. Você ainda não desistiu? Você ainda está tentando? Você ainda está dando chance? Será que vale a pena, né? Mas essa mulher nos ensina que nós não devemos marcar o enterro dos nossos filhos. Nós não devemos anunciar a morte dos nossos filhos. Nós temos que profetizar a vida e nós temos que buscar para que essa vida retorne a ele. E olhando essa história, a Bíblia diz que o quarto era no fundo, no alto, tinha umas escadas para subir. Ela pega, olha a força que ela fez, né, para uma mãe, uma mulher pegar um filho adolescente, já não era tão bebê, nos braços, subir essa escada, e ela disse: eu vou lá colocar onde aconteceu a promessa, onde tudo começou, onde foi, eu recebi a promessa, eu vou colocar ele em cima daquela cama, eu não vou desistir. E para compartilhar com vocês sobre não desistir, eu quero dizer a história de uma tia minha. O nome dela é Abigail, minha tia Abigail. Ela tem um filho chamado Oséias, né? Eu até falo sobre essa história no meu livro, com a permissão dela, porque foi algo extraordinário. A tia sempre foi uma mãe muito sábia, né? Tem 3 filhos, sempre zelou, sempre orou. E o Oséias teve uma época da vida dele que se envolveu, né, com alcoolismo, e ele não conseguia sair dessa vida. E a tia não desistia de orar. Ela orava e nós olhávamos, o Oséias, ele parece que já amanhecia bêbado, se não
eu pensava, meu Deus, como que vai ter solução? E a tia dizia, eu vou ver o Oséias na igreja, vai acontecer algo. E eu confesso, né, que muitos olhavam e diziam, não tem jeito. E um dia o Oséias passando na rua, e a tia atrás, depois ele já está cambaleando na rua, alguém sai na porta de um bar e olha lá, aquele menino não vale nada, ele não vale nada. A minha tia, com a autoridade de Deus, ela olha para Oséias, olha para a pessoa que falou que ele não valia nada e diz, o meu filho vale o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia! Ela entendia o valor, não só como filho, mas como uma alma preciosa. E o Oséias, aleluia, da noite para o dia, nós não sabemos explicar como aconteceu. Foi feita uma oração, a avó dele sentiu de fazer uma oração, nós nos reunimos na casa da tia Abigail e oramos pelo Oséias. No outro dia, o Oséias já não colocava mais bebida na boca. No outro dia, o Oséias já estava liberto. Foi passando-se os dias, o Oséias comprou uma caixa de ferramenta, ele trabalha com ferramentaria, assim, é um bom profissional, e ele vendeu tudo as que ele tinha para comprar bebida. E ele comprou uma caixa vazia de ferramenta e disse para minha mãe, tia, está vendo essa caixa? Eu vou encher ela e vou ser bem sucedido no meu trabalho novamente. E isso aconteceu hoje. O Oséias é um grande obreiro da casa do Senhor, um homem de Deus, trabalhador, bem sucedido, abençoa muito a nossa igreja ali em Cafezal do Sul, no Paraná. Um homem de Deus. E a tia pode louvar ao Senhor e testemunhar que uma mãe de joelho não desiste do seu filho. Então eu não sei a situação que está o seu filho. Olha, eu vou te dizer, a situação do Oséias não tinha solução. Mas para uma mãe que não desiste, ela acreditava no Deus que podia todas as coisas. Então eu quero dizer para você, não desiste. Essa mãe aqui, ela pegou o seu filho mesmo morto. Tem solução para a morte, Josi? Né? Nos nossos olhos carnais não tem. E ela pegou aquele menino, colocou e avisou o marido. Porque talvez o marido não entenderia o tamanho da fé. Ele, estou saindo. Eu vou resolver. Mas fazer o que uma hora dessa? Eu vou resolver algo, já volto. E a Bíblia diz que ela prepara o jumento e vai em direção ao profeta. Vai em direção ao profeta. E quando ela vai chegando, Geazi se aproxima dela e faz a pergunta que o profeta mandou ele fazer. Né? E ele pergunta, vai bem contigo? Vai bem com tua casa? Vai bem com teu filho? Né? Com teu marido? E ela responde algo que é somente quem tem muita fé para responder. Ela diz, vai tudo bem. E quando eu lia isso, hoje de manhã eu passava mais uma vez os olhos sobre essa leitura, e esse vai tudo bem me chamou a atenção, porque muitas vezes nós entendemos que nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós estamos na igreja o tempo todo ouvindo isso, né, Alessandra? Nós estamos aqui participando dessa campanha. E às vezes nós estamos passando por aquele período em que o nosso filho está longe, está distante, está desviado, está enfrentando um vício, uma dificuldade, algo que escraviza ele. E nós até oramos, mas quando alguém chega e pergunta, nós, ao invés de abençoar, dizer vai tudo bem, ou dizer como essa mãe que a Alessandra testemunhou aqui, dizendo que meu filho tem muito valor, nós falamos todos os erros dos nossos filhos, nós expomos a situação dele e, ao invés de abençoar, nós acabamos amaldiçoando. E naquelas conversas que nós temos com pessoas até às vezes desconhecidas, nós mesmas dizemos assim, eu acho que não tem jeito, pois eu já tentei de tudo. Né? Aí aquela oração que talvez você fez lá de manhã, clamando, você acaba anulando com as tuas palavras. Eu até tenho uma amiga que ela, eu preparando tudo isso aqui, falando sobre essa questão, o efeito da palavra, né? E ela dizia assim, olha só como é sério essa questão que a Josi acabou de falar, queridas. A mulher, a mãe dela, ia na frente do círculo de oração das irmãs e dizia assim, eu quero pedir oração pela minha filha, porque a minha filha não vale nada, a minha filha está fora da igreja, a minha filha faz isso de errado. Ela ia expondo tudo que a filha... E ela não estava fazendo errado de pedir oração. Não, mas a maneira que ela se colocava, né, era o que aconteceu ali. Geazi chega, vai tudo bem com o teu filho? Oh, não vai não, porque o profeta chegou lá, profetizou, e agora ele está morto. Já fazia tudo errado. Né? Então tem muitas mães que não têm essa sabedoria, não fala, expõe
a criança, expõe o filho, né? Eu quero pedir oração pelo casamento do meu filho, porque a esposa dele não faz isso, e conta os problemas. Vai expondo, né, o seu filho e ele vai se entristecendo. Então, a sabedoria no falar, né, a maneira. Eu estava ouvindo uma palavra ontem à noite e mexeu comigo. A palavra dizia assim que quando, uma história, né, que quando alguém está se afogando, Josi, e o salva-vidas vai até a pessoa, ele nunca chega de frente, né, para salvar, porque a pessoa está se debatendo, está ali vendo a morte de perto, então ele chega sempre por trás, porque se ele chegar por frente, a pessoa pode afogar junto. Então, essa mãe fez, ela segurou por trás, né, sem querer afrontar, sem querer confrontar. E às vezes nós, mães, né, quando o filho faz uma coisa errada, a gente já chega, você, garoto, fez isso, você vai me envergonhar, a gente vai confrontando, vai de frente e acaba os dois se afogando, porque as palavras, né, a mãe diz uma palavra que ofende, o filho diz uma palavra que ofende, e os dois vão se afogando junto. Mas a mãe chegar por trás, fazer isso que essa mãe fez. Vai tudo bem. Estava tudo bem? Não estava tudo bem, mas ela sabia a maneira certa de falar e para quem falar. Tanto que quando ela chega, ela responde para Geazi que estava tudo bem, mas quando ela chega para o profeta, ela diz, não me prometeu o Senhor um filho? E lançou-se aos pés, né? Isso. Clamando, e ela aí colocou a dor do coração pra E fora. ela lembra da promessa, né? Ela não chega com o problema, ela Aleluia. lembra da promessa. Aleluia. Né? E é isso que nós temos que fazer. Quando os nossos filhos, quem sabe, enfrentam problemas difíceis, eu ainda tenho os meus filhos pequenos, quem sabe os desafios que eu estou enfrentando ainda são pequenos, né? Mas quantas mães enfrentam grandes desafios? Mas aquela promessa que foi feita lá atrás, lá quando você estava grávida, a oração que você fazia colocando a mão na sua barriga, Aleluia. essa oração está diante do Pai. E você não pode olhar para essa situação pensando que as promessas que o Senhor fez não irão se cumprir. Por isso, quando estiver passando por isso, lembre das promessas. Né? Quando você for compartilhar e for pedir ajuda de alguém, fale das promessas. Diga, Alessandra, meu filho tem uma promessa, me ajude a orar para que essa promessa se cumpra na vida dele. Aleluia. Né? Que nossos pedidos sejam assim. E era assim, quando eu me lembro quando eu era pequena, né, adolescente ali, naqueles momentos que a gente não sabe, eu nasci na igreja, graças a Deus, né, me criei, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, mas você tem os seus momentos, né? E eu cheguei um dia para minha mãe e disse, não quero mais esse negócio de ir para a igreja, porque é aquele negócio que as amigas chegavam, né, na segunda-feira cheias de novidades para contar, e a gente, o que você fez? Fui para a igreja. Na outra semana, o que você fez? Fui para a igreja. Parece que nunca tinha uma coisa legal para fazer, né? Não quero mais. A mãe só olhou para mim e disse assim, não quer? Tudo bem, mas eu vou orar, porque eu acredito nas promessas que Deus tem na sua vida. É a palavra de mãe, é você dizer, eu acredito nas promessas que Deus tem, né, na vida do meu filho. Eu acredito, quando Mateus estava no meu ventre, Deus fez lindas promessas. E eu oro sempre lembrando, Senhor, Tu prometeu que ia acontecer isso, Tu prometeu que ia acontecer aquilo. Promessa de Deus, Deus não mente. Se Deus falou para você, Ele é fiel, acredita nisso, em nome de Jesus, né? Fica firme. E a Bíblia diz que ela coloca diante do profeta, né? E ele olha para ela, eu acho que com um olhar bem de misericórdia, né? Olhando para aquela mulher, né, chorando, dizendo, meu filho está morto lá em casa agora, mas eu acredito na promessa. Eu acredito que Deus pode ressuscitar. Você acredita na promessa. Ressuscita essas promessas dentro de você. Os seus filhos serão bem-sucedidos. Eles são herança do Senhor. Aleluia. E na vida de Sunamita foi isso que aconteceu, né? Aquilo que parecia impossível, né? Quando o profeta chega na casa dela, ele sobe no quarto e ele vê aquele menino deitado ali. Primeiro, Geazi vai lá e olha e diz, não, tá morto. Não tem jeito. Não tem. Né? As palavras negativas continuam vindo. Mas o profeta tinha intimidade com Deus, ele sabia o que ele precisava fazer. E a Bíblia diz que ele se colocou em cima do garoto, né? O garoto deitado ali, e esse ato fez com que voltasse já o calor no corpo dele.
Então, nós temos que compartilhar isso com pessoas que vão trazer isso também para os nossos filhos. Vão trazer calor, a chama do Espírito Santo, né? Começa a arder dentro dos corações dos nossos filhos, porque existem pessoas que estão orando, que estão clamando Aleluia. por eles. E nós cremos que o Espírito Santo tem esse papel de convencer, de fazer aquela chama ali arder dentro do coração. E é por isso que nós pedimos ajuda em oração. É por isso que nós pedimos ajuda para homens e mulheres de Deus, que vão ser nossos companheiros de joelhos. E a Bíblia diz que o profeta entra no quarto e ela fica, né, do lado de fora ali esperando. E há situações, mamães, que é o teu filho com Deus. Há situações que você fica do lado de fora orando, Senhor, dê ao meu filho experiência contigo. Por mais que a gente fale, né, a gente só quer o bem, né, a gente explica e fala, a gente só quer o bem dos nossos filhos. Mas parece que essas falas não surtem efeito. O ficar do lado de fora é você orar e dizer, Senhor, dê uma intimidade para o meu filho, que ele tenha um relacionamento, que ele tenha algo verdadeiro contigo, algo só ele e a tua presença. Foi isso que aconteceu. Só um menino e a presença de Deus. E essa experiência serviu para aquecer o corpo do menino. Se o seu filho tiver uma experiência com Deus, eu sempre oro para o Mateus, Senhor, dê para o Mateus experiência contigo, que ele seja firmado na tua palavra, porque se ele tiver experiência contigo, por mais que venham propostas, nada vai afastar ele da tua presença. E quando aconteceu, e o menino, né, reviveu, ele abre a porta, aleluia, e foi o verso que a Josi leu. Antes o profeta diz assim, pegue o seu filho. Né? Quando ele abre a porta, ele diz, está aqui o teu milagre. Aquele que você sonhou, aleluia. Aquele que você viu realizar lá quando ele nasceu. Mais uma vez, eu quero te entregar aleluia. Mais um milagre. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para te dizer que se você já viveu experiências com Deus, se Deus já fez tantas coisas, quem sabe você foi aquela mãe com dificuldade para engravidar como eu fui. Se Deus já fez um milagre na tua vida, te dando esse filho, né? Te dando, fazendo concretizar tantas promessas, essa promessa também vai se cumprir. Quando o profeta diz, pegue o seu filho, quem sabe ela lembrou daquele momento em que ela pegou ele pela primeira vez. E foi esse sentimento que ela teve. Meu filho nasceu de novo. E então ela se prostra aos seus pés e curva-se até o chão como um ato de gratidão. Né? E ela pega o filho e sai. Ela vai viver de novo, né? Viver na presença de Deus, viver com gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem uma nova história. O Senhor é aquele que pode reescrever essa página que está tão rabiscada, tão borrada. O Senhor pode dar uma nova história para o teu filho, e eu sei que quando Ele dá novas histórias para os nossos filhos, Ele dá novas histórias para nós, porque eles fazem parte de nós, né, Alessandra? Amém. Mães de joelhos, não desiste. Talvez você está pensando em desistir. Nós estamos aqui nesta manhã para orar por você. Deus vai te fortalecer. Tem restauração de Deus para a tua casa. Tem ressurreição na tua casa. Ressurreição de sonhos, ressurreição de projetos, ressurreição de alegria, ressurreição de harmonia. Tem ressurreição na tua casa. O pai, a mãe, a família não estavam bem. Deus está dizendo, eu ressuscito os sonhos dentro desse lar. Eu ressuscito a alegria dentro da sua casa. Agora eu convido você. Tem a almofadinha aí? Vai lá, Josi, pega a sua. Tem a almofadinha aí? Pega a sua almofada, que nós vamos fazer essa oração. Está aí o propósito. Está aí o nome dos seus filhos, o nome da sua família. Se você está na sua casa e tem a sua almofadinha, dobre os joelhos aí em cima. Pode fazer isso? Faça isso. E ore comigo. Diga para o Senhor, ressuscita, Senhor, a minha alegria. Me fortaleça para eu não desistir da minha casa. Para eu não desistir dos meus filhos. Senhor Jesus, nós estamos orando agora. Há um propósito, Senhor, diante de Ti. E nós estamos neste propósito durante este mês de maio. Mães de joelho diante do Pai. Nós não estamos de joelho diante do profeta Elias, Eliseu, diante de qualquer outro profeta, diante de Geazi ou de outro qualquer.
Nós estamos de joelho diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso papai querido, aleluia. Olha para estas mães que estão agora, Senhor, derramando suas lágrimas porque não sabe aonde o seu filho está. Porque já fugiu dela, Senhor, todas as armas que ela poderia lutar. Tu és o Deus agora que coloca fortalecimento. Uma mãe que está de joelho prostrado, não desiste. E eu profetizo sobre a vida desta mãe, ela não vai desistir. Sobre a vida desta mulher de Deus, ela não vai desistir. Ela não vai abandonar tudo, por mais que desejos, vontade de tirar a sua vida, de fugir, de sumir e não dar notícias para ninguém. Esses desejos, esses pensamentos vêm à sua mente. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu repreendo agora esses pensamentos no nome de Jesus. Essa mãe é forte, Senhor. Tu a escolheu para ser mãe deste menino, dessa menina. E com sabedoria de Deus, ela vai continuar essa peleja. Ela não vai desistir. E eu creio, Senhor, que vai haver ressurreição. Assim como houve ressurreição na casa da Sunamita, vai haver ressurreição dentro deste lar também. No nome de Jesus. Amém? E daí? Gostou de mais um dia da campanha? Mães de joelhos, não desiste. Não desiste mesmo. Fica firme. Deus tem vitória para você. E na próxima semana estaremos aqui novamente com mais um dia da campanha. Isso mesmo. Semana que vem a gente vai falar que mães de joelhos protegem os seus filhos. E a gente conta com vocês aí assistindo, compartilhando e abençoando a sua casa, né? Colocando em prática essa campanha também. Isso mesmo. Até semana que vem, nosso canal da UFADVille, da União Feminina da Assembleia de Deus de Joinville. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.